pastor Igor disse que eu já estava, não posso mais nem ser considerado convidado, e é assim que a gente funciona na vida. Às vezes a gente se apaixona de cara, tem esse negócio de amor à primeira vista, e eu acredito nessas coisas, eu sou meio doido. Agora, eu acredito mais ainda no amor que se constrói com o tempo, nos relacionamentos, e desde a fundação dessa catedral, eu tenho vindo aqui, e com a chegada de Dom Ximenes mais ainda, e nos últimos anos mais ainda. Então é uma alegria muito grande sempre que eu estou aqui. Me sinto absolutamente em casa, feliz, um altar com esses irmãos, todos muito queridos. Então, de fato, é uma alegria muito grande estar aqui. Nosso bispo mandou uma mensagem para mim, ele está online, e ele sabe da alegria que eu estou aqui na sua catedral. Amém. Irmãos, todos nós, sem exceção, precisamos de encorajamento. Há momentos na vida da gente em que é necessário a gente ouvir uma voz que nos encoraja. Tanto é que Deus nos encoraja o tempo todo. Se lermos a Escritura com calma, veremos que o tempo todo tem Deus dizendo, Jesus dizendo, ou um anjo falando pela boca de Deus, dizendo assim: eu serei com você, coragem, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu não te abandonarei. Você pode ter aflição, mas tenha bom ânimo. Muitas vezes é isso que nós precisamos ouvir. E isso é cada vez mais atual. Sempre foi necessário ouvir, mas eu fico com impressão, porque essa é a minha geração, e então eu fico achando que agora é mais ainda, porque nós estamos no meio de tanta gente tão insegura, e cada vez mais insegura, e pessoas inseguras precisam de encorajamento, precisam que alguém esteja o tempo todo dizendo para ter coragem e caminhar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas porque isso que eu vou falar agora não é palavra de Deus não, é doidice da minha cabeça, então você não é obrigado a concordar, mas eu acho que nós vivemos assim, despreparados para a vida, cada vez mais despreparados. Superprotegemos os nossos filhos e eles não criam anticorpos para a vida. Eu fui criado na rua, criei mais anticorpos para a saúde e também das coisas da vida. Os meus filhos não são criados como eu fui, e eu acho que já são um pouco mais inseguros diante da vida. E se é assim com os meus filhos, eu creio que é assim essa geração mais insegura. Então, se você e eu quisermos servir a Deus enquanto servimos uns aos outros, nós precisamos aprender a ser encorajadores, porque é o que a nossa geração mais precisa, eu creio assim. E a partir de um personagem bíblico fascinante, eu quero fazer algumas reflexões com vocês. E esse personagem chama José, mais conhecido por Barnabé, judeu da tribo de Levi, mas natural de Chipre, que é uma ilhazinha do Mediterrâneo. E Carmen, deixa eu dizer um negócio a você. Você sabe que eu sou apaixonado por você, pelo louvor. Eu fico olhando Feijão, Marquinhos, SLL. Isso é um negócio lindo. E agora convivi, vocês me conquistaram mais do que já tinham, né? E o que eu vou fazer agora, eu não posso fazer em tudo quanto é igreja, esse povo worship que tem por aí, Hillsong, não. Eu só faço em igreja raiz, feita essa daqui. Que eu vou falar sobre Barnabé, e aí eu disse que ele era judeu, levita, natural de Chipre, né? Conhecido como Barnabé. Isso eu sei porque eu li na Bíblia, mas mesmo que eu não tivesse lido na Bíblia, eu saberia, porque eu nasci numa igreja raiz que cantava música que hoje não se canta, música que faz com que a gente conheça a palavra de Deus. E eu não combinei com Carmen, fiz questão, ela até mandou uma mensagem para mim, Vitória também foi falar comigo antes do culto, e eu fiz questão de não dizer a elas, porque eu sabia que eles são muito raízes. Eu vou cantar o que eu aprendi, e eles vão cantar comigo, porque o Marquinhos já cantou comigo essa música algumas vezes, não sei se ele está por aí ainda, mas ele estava cantando aqui, olha ele ali atrás. Bora lá? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, chegou, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de... Agora, peraí, vamos agora no tom que ele vai botar, né? Porque eu cantei em qualquer tom e eles chegaram. Vai em dó maior, vai assim, vai assim. Vamos lá, cadê? De novo, que eu sou ruim. Vou fazer só a primeira frase e o refrão. Vamos
Vamos lá. Não fica bem, a gente passa bem. Cara, Carmen, bora? Vamos lá. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Tá vendo? Isso aqui é um louvor raiz, meu amigo. O povo já correu, o Marquinhos puxou. Pensei umas 20 vezes se eu ia fazer isso. Mas senão a gente não se diverte, a gente tem que se divertir na vida, né? Muito bom. Eu canto essa música desde criança. As músicas antigamente, essas músicas que Carmen gosta e que eu gosto, são músicas que ensinam a gente a palavra de Deus. E eu fico muito feliz. E eu quero falar um pouquinho sobre Barnabé, porque eu creio que há ensinamentos na vida desse irmão que são muito importantes para a nossa vida hoje. Ele era um homem de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, conta que ele vendeu todos os bens que tinha, depositou aos pés dos apóstolos, e ele então teve o seu nome mudado. O nome dele era José e foi colocado então Barnabé, José das Consolações, porque Barnabé é isso, filho da consolação ou filho do encorajamento. Então o nome dele foi transformado por conta do carisma que ele tinha, do dom que ele tinha, do ministério que ele exercia. E a história da igreja continua. Em Atos capítulo 9, vocês sabem que Paulo se converteu, não era Saulo, vira Paulo, e ele então vai para Jerusalém, para se encontrar com os apóstolos depois da sua conversão. Sendo que os apóstolos não queriam saber de Paulo, porque Paulo perseguia cristão. Então Paulo não ia ter as portas abertas nunca pelos apóstolos. Aí aparece mais uma vez esse homem, Barnabé, e Barnabé então é quem toma Paulo pelas mãos, leva aos apóstolos, e a Bíblia conta que é ele, Barnabé, que conta aos apóstolos da conversão de Paulo, é ele, Barnabé, que conta aos apóstolos que Paulo pregava com ousadia em Damasco, e então os apóstolos receberam Paulo, porque tinha um homem que encorajava, pegava pela mão e caminhava e andava. Em Atos capítulo 11, caminhando mais um pouquinho, conta que uma igreja floresceu na cidade de Antioquia, foi onde foi pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos, pequenos cristos, não existia essa nomenclatura ainda, e essa igreja floresceu, essa primeira igreja que a gente pode dizer assim, meio multiétnica, multirracial, porque a igreja era ali em Jerusalém, entre os judeus que se convertiam, os gentios, mas agora essa igreja então floresce, e a igreja de Jerusalém, onde estavam todos os líderes, Pedro, Tiago, João, dizia, rapaz, a gente tem que ver o que é que está acontecendo em Antioquia, e quem é que eles mandam para lá? Barnabé. E eu vou ler de novo o versículo 23 que nós lemos, fala assim: e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Pega isso, com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí Barnabé, quando viu isso na igreja, o que é que ele faz? Vai a Tarso, onde estava Paulo, pega Paulo de novo e leva para Antioquia, como quem diz, tu precisa ver o que é que está acontecendo, e essa igreja precisa de você. E a igreja pipoca em Antioquia, com Barnabé e Paulo. O Espírito Santo fazia maravilhas, e a Bíblia diz que eles reunidos em jejum e oração, o Espírito Santo diz assim, separa Barnabé e Paulo, porque eles precisam fazer uma obra, e essa obra fica conhecida no livro de Atos dos Apóstolos como a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé saem pregando o evangelho pelas cidades e vão com ele, além de Paulo e Barnabé, vão João Marcos, e esse negócio é um sucesso. Quando eu digo um sucesso, não quer dizer que não teve perrengue, não, teve muito perrengue, sofreram muito, mas foi um sucesso do ponto de vista missionário. O único senão nessa primeira viagem missionária, quer dizer, o único não, teve outros senões, mas um grande senão dessa primeira viagem missionária é que esse Marcos, que tinha ido com Paulo e Barnabé, farrapou. No meio do caminho, voltou, deu para trás, não quis continuar. Paulo e Barnabé seguiram, Marcos voltou para casa, mas a viagem foi bem, foi tudo tranquilo.
E aí, a gente falou em Atos 4, Atos 9, Atos 11, agora a gente está em Atos 15, eles voltaram da primeira viagem missionária, contando das maravilhas que Deus tinha feito através deles, e a igreja então orando, Deus dá um direcionamento que eles tinham que voltar para uma segunda viagem missionária, porque Paulo deveria com Barnabé então confirmar essas igrejas, visitar essas igrejas que eles foram fundando na primeira viagem. Eles viajavam e não era como a gente viaja hoje, que pega um avião aqui e está lá. Eles viajavam e era negócio de navio, era a pé, era de cavalo, era de todo jeito. E quando eles chegaram, a turma volta, faz esse caminho de novo, visitando as igrejas, confirmando as igrejas. E aí eles se animaram para ir, e Barnabé virou para João Marcos e disse, vamos embora. Aí Paulo fez, quem? Aí Barnabé fez, não, João Marcos. Aí Paulo fez, não, senhor, esse cidadão não vai com a gente, não. Não vai de jeito nenhum, porque ele farrapou na primeira viagem missionária, e vamos deixar ele aí, meu irmão, vamos eu e tu aqui. E Barnabé não era desse. Barnabé era daquele que encorajava, era daquele que gosta de pegar o cara pela mão e dizer, vamos comigo. E Paulo disse, mas não vai, ele farrapou com a gente. Eu gosto de dizer que quando você vai jogar futebol e leva um cotó para jogar bola e ele é ruim, a culpa não é do cotó, é de você que chamou ele para jogar bola, era melhor chamar ele para jogar xadrez, né? Mas a culpa é de quem chama, e Paulo fez, eu já chamei uma vez, ele farrapou, vou chamar de novo, a culpa é minha, não vou fazer isso. E Barnabé disse, não, mas eu quero ele, eu vou dar a segunda chance a ele, eu caminho com ele. E a Bíblia diz que houve grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. E eu não estou aqui, quer dizer, eu não estava lá para saber quem tinha razão, quem não tinha razão, e nem meu propósito aqui é discutir se algum dos dois tinha razão ou não. Eu sei que houve um grande desentendimento e Paulo segue para a segunda viagem missionária sem Barnabé. Aí ele vai com Silas. E Barnabé segue com João Marcos, vai para Chipre. E o que acontece é que nós não sabemos mais o que aconteceu com Barnabé. Essa é a última hora que Barnabé aparece ali nas Escrituras. Paulo segue para a segunda viagem missionária, Barnabé volta com João Marcos, Barnabé desaparece do relato bíblico, e o apóstolo Paulo vocês conhecem. Porque além da segunda viagem missionária, fez a terceira viagem missionária, e o homem transformou o mundo da primeira geração de discípulos, todos nós sabemos. Mas esse Barnabé é encantador, ele é extraordinário. E como é bom saber que nós temos na Bíblia, aqui na Catedral da Reconciliação, nas nossas vidas, gente como Barnabé, gente que não desiste da gente que dá a segunda chance quando a gente farrapa. Isso é alentador. Gente que nos coloca para cima, que quando a gente precisa, pega a nossa mão e nos carrega, nos apresenta. Isso é um espetáculo. Mas muito me entristece saber que não são tantos assim. Deveríamos ter mais Barnabés, mas não temos tantos assim. Em vez de encorajamento, o que eu tenho visto muitas vezes, e o que eu ouço por aí, são palavras, o contrário do encorajamento. Você não vale nada, você não vai conseguir, não conte comigo, olha, comigo você não tem mais chance. A gente ouve isso nas famílias, a gente ouve isso nos lugares corporativos, infelizmente a gente ouve isso nas igrejas, e eu fico pensando assim, Barnabé pensou, Paulo é gente crente, grande, convertida, já resolvi a vida de Paulo. Paulo pode seguir com Silas, com Lucas, com quem ele quiser para a segunda viagem missionária. A bronca é Barnabé, eu vou ficar com ele, eu vou cuidar dele. Enquanto Barnabé pensa assim, tem gente que fica dizendo assim, ah, não, esse aí não vai ser ninguém, quem é esse caba na fila do pão? Deixa esse caba para lá, deixa eu ficar aqui com quem é grande. Deixa eu ficar aqui com quem tem capacidade. Deixa eu ficar aqui com quem é bom. Mas nós precisamos de pessoas como Barnabé, que vão dar a segunda chance, que vão investir em quem ninguém investiria. Amém? Muito difícil. Essas palavras que desencorajam, causam traumas, inseguranças mais ainda, especialmente vindas de pessoas que teriam a obrigação de nos encorajar. Palavras de desencorajamento quando vem do cônjuge, quando vem dos pais, dos tios, dos irmãos mais velhos, atenção irmãos mais velhos, professores, pastores, líderes, treinadores. Quando essas pessoas que exercem autoridade, o que a gente ama muito, a gente abre o nosso coração, quando vem palavra de desencorajamento, a gente às vezes fica traumatizado mesmo. E parece que eu estou vendo um amigo meu, com quem eu converso muito, que se eu tivesse dito a ele que ia falar isso aqui, certamente ele ia dizer assim, ah, Ivanzinho, pelo amor de Deus, logo você não,
vai promover esse mimimi de gente super sensível, super frágil, que ninguém pode dizer nada e que fica cheio de dor e que se ofende por tudo, que não aguenta o tranco da vida. Logo tu vai promover esse mimimi na igreja. Faz isso comigo não. E a minha resposta para ele, imaginária, porque eu sou esse doido que fica pregando e imaginando a resposta, né? Aí a minha resposta imaginária era assim para ele: meu irmão, não. Se eu estiver pregando para as pessoas frágeis, para as pessoas que se ofendem com tudo, talvez eu dissesse assim: meu irmão, deixa isso no passado, perdoa teu pai, teu treinador, perdoa teu irmão, perdoa tua mulher, teu cônjuge, perdoa todo mundo, vamos seguir, eu te encorajo, Deus te ama, vai em frente. Talvez. Mas hoje eu não sei se eu estou pregando para essas pessoas. Hoje eu acho que eu estou pregando para você tentar se transformar, ser como um Barnabé. Melhor ainda, talvez eu esteja pregando para pessoas que precisam ser como Jesus, porque Barnabé era um seguidor de Jesus. Porque Jesus era o maior encorajador que a gente pode imaginar. Jesus se encontra com um mala sem alça feito Zaqueu, pecador, pequeno em cima de uma árvore, e em vez de dizer qualquer coisa, passa por debaixo e fez: desce, eu vou jantar na tua casa. Mesma coisa com o cobrador de impostos, Mateus, Levi. Mesma coisa ele fez com Pedro lá, chorando, porque tinha negado Jesus 3 vezes, e ninguém sabe onde é que Pedro estava na crucificação, era o melhor amigo de Jesus, andava com Jesus para todo canto, estava na patotinha do Pedro, Tiago e João, no barquinho e fora do barquinho, e na hora da crucificação, cadê Pedro? Estava lá, chorando, e Jesus, quando aparece ressuscitado para Pedro, faz o quê? Diz tá vendo, Pedro, cadê tu? Não faz isso. Jesus chega para Pedro e faz: tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Jesus encoraja Pedro, como ele já me encorajou 1 milhão de vezes, eu sei que é você também, e talvez também alguém esteja aqui ou na internet, precisando ouvir uma palavra assim: eu sei quem você é, eu sei o que você fez, e ainda assim eu acredito em você. Eu sou o Senhor e te tomo pela mão, e você vai ter uma segunda chance. Amém? Comecei dizendo que todos nós precisamos de encorajamento, eu creio nisso. Agora veja o que é que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Com as mesmas consolações, com o mesmo encorajamento que recebemos de Deus, podemos então encorajar e consolar outras pessoas. É isso que o povo está precisando. Nesses dias de pandemia, o povo pode até achar que precisa de palavra de vitória, porque superficialmente o povo pode até achar que precisa de uma palavra de dizer assim: vai dar tudo certo, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe proteger do coronavírus, Deus vai lhe proteger da doença, Deus vai lhe dar dinheiro, Deus vai lhe dar emprego. Eles acham que precisam dessa palavra, mas não precisam. O que eu e você e todo o povo precisamos é de uma palavra como essa de Paulo aos Coríntios, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. São essas palavras bíblicas que eu e você precisamos ter nos nossos lábios para encorajar uns aos outros. Botar o povo para cima. Chega de gente que já nos bota para baixo o tempo todo, fora o Satanás que quer botar a gente para baixo o tempo todo. Nós precisamos de gente como Barnabé, como Jesus, que bote para cima. Gente que nos lembre dessas coisas boas. Eu quero ser um Barnabé desse. Para você, Mário, para você, Igor, Técio, Joãozinho. Eu quero que vocês sejam para mim, todos vocês. Esse é o desejo de Deus, que a gente seja assim um para o outro. E eu estava orando por esse sermão, eu falei sobre Barnabé ontem na reunião da liderança da igreja, e aí eu disse: rapaz, eu estava com outro sermão, mas eu disse: não, vamos lá na reconciliação com esse. Mas depois eu fiquei pensando o seguinte: como é que eu vou vir aqui pregar um sermão de que toda a igreja precisa ser encorajadora, se eu creio e ensino que encorajar a fé é também um dom espiritual? Significa dizer que eu acho que algumas pessoas fazem isso mais do que outras, porque tem um carisma específico para isso, claro. Existem evangelistas como Dom Paulo Garcia, existem discipuladores como o reverendo Igor, existem líderes como o Dom Ximenes, e existem pessoas que encorajam a fé
mais do que outras. Então eu fiquei pensando, será que tu não está projetando um dom espiritual que é para algumas pessoas, para que toda a igreja se sinta assim, e aí de repente uma pessoa que não encoraja muito vai ficar dizendo, ih rapaz, eu sou devedora, porque eu não consigo ser assim, tão encorajador. E enquanto eu estava pensando nisso, eu acho que o Espírito Santo estava me dizendo, calma. Porque do mesmo jeito que nós temos dons espirituais, nós temos funções universais. Significa dizer que o reverendo Igor é um discipulador, mas não cabe só a ele discipular. Todos vocês têm que discipular, porque o ID é para todo mundo, fazer discípulo, discipulando. Será que Dom Paulo Garcia é o único que vai evangelizar? Não, ele é um grande evangelista, mas cabe a mim, que não sou, evangelizar também. Não vou ser nunca um evangelista como ele, mas me cabe evangelizar. Eu não vou ter nunca o tamanho de Dom Ximenes, mas eu tenho que liderar também. Porque temos dons, você tem os seus, e é bom que descubram, é bom que exercitem. No Seminário de Vida no Espírito Santo nós fazemos isso, fazemos teste de dons, mas nós precisamos viver a integralidade da igreja. Existem pessoas que têm dons extraordinários de doar, de ser generosos para a igreja, mas significa dizer que você não vai doar? Que você não vai contribuir? Todos nós precisamos contribuir. E a mesma coisa com o encorajamento. Eu sei que tem pessoas que têm uma vocação para o encorajamento. Eu estou pregando para você que não tem, e que porque não tem, acha que não precisa fazer. Não é verdade isso. Você precisa aprender, pelo menos no mínimo, encorajar. Porque você tem um filho, você tem uma esposa, você tem um companheiro de trabalho, você tem um companheiro de ministério, e que você não pode passar sem encorajá-lo, sob pena de não abençoá-lo. Amém? Ok, pastor, eu preciso ser mais encorajador, eu acredito nisso, me ajude na prática. Na prática eu vou fazer o quê? Aí lá vai eu imaginando esse sermão, né? Eu estava imaginando esse sermão agora no carro, vindo para cá. Quando a gente vem para a igreja, minha mulher vem dirigindo, porque aí eu venho revisando o sermão, né? Então ela veio dirigindo e eu aqui fiquei pensando, anotando na caneta. Parece que eu estou vendo a turma querendo botar em prática o encorajamento. Aí tem sempre aquele marido meio sem noção que vai dizer assim, eu entendi, o pastor disse que é para eu fazer o encorajamento. Aí ele vai chegar em casa e vai dizer para a mulher dele, como você está bonita hoje? Meu irmão, não estou falando disso não, você pode fazer isso. Mas não estou falando para você elogiar as pessoas não, isso não é encorajar. Como é que na prática a gente vai encorajar? Encorajar é a gente dar ânimo, estimular, ajudar, pegar na mão. É a gente fazer, não só, principalmente não fazer pela pessoa, mas ajudar a pessoa a fazer. É você elogiar não só a capacidade dela, mas o trabalho que ela está colocando, que ela está fazendo, o esforço. Isso é que você precisa fazer no seu dia a dia. E parece meio utópico. O que eu vou dizer agora parece meio utópico, mas o Evangelho é, em certo sentido, utópico, porque é o dever ser. Nós miramos o maior, que é Jesus, a estatura do varão perfeito. Nós não nos contentamos com o nosso pecado e com a nossa imperfeição. Então você pode achar que é utopia, para mim não é utopia, para mim é meta. E sabe qual é a minha meta? E a minha meta, olha, eu não sou o bispo dessa igreja, o bispo é Dom Ximenes. Mas eu tenho segurança que ele concorda comigo nessa meta, que deve ser uma meta da reconciliação. A gente tem um lema para esse ano, né? A tua vontade seja feita. E agora uma submeta é que todos os membros da Catedral da Reconciliação sejam encorajadores uns dos outros, sem competição e mais encorajamento mútuo. Sabe qual é a minha utopia? Sabe qual é o meu sonho? É que assim, João encoraje Pedro, que encoraje Carmen, que encoraje Luciana, que encoraje Aldênio, que encoraje João, que encoraje Paulo, que me encoraje. E a gente vai um encorajando o outro e um botando o outro para cima. E todo mundo que está sentado aqui e quem não pode vir e está na internet vai ser encorajado também. E nós vamos criar um ambiente aqui nessa catedral e nos ministérios dessa catedral e nos lugares onde essa catedral alcança que a gente nem sabe. Um ambiente onde a gente só coloca o outro para cima e nunca para baixo. Tu quer sonhar comigo? Esse é um sonho, viu? Esse é um sonho grande. E se você está aí sentado e dizendo que é só uma utopia, que é um sonho que a gente não consegue, não tem problema, eu também acho. Eu não tenho a menor segurança ou, na verdade, pretensão de achar que a gente consegue fazer isso na nossa própria força. Não acho que porque a gente é bonzinho, por mais que a gente tente, por mais que a gente tenha compromisso, isso vai acontecer. Não vai. Agora, deixa eu contar um negócio a vocês. Essa palavra, filho da consolação de Barnabé, encorajamento,
É a mesma palavra que Jesus designa para chamar o Espírito Santo. Ele é o Consolador, o Paráclito. É a mesma palavra. Significa dizer que eu não confio em você, nem em mim. Eu confio no Espírito Santo que dá vida à igreja. Significa dizer, e Jairo sabe do que eu estou dizendo, que não é natural, é sobrenatural. É você querer um ambiente de encorajamento santo, mediante a ação direta do Espírito Santo, orando por isso, querendo que seja assim. O Espírito Santo vai consolar muita gente aqui hoje, vai encorajar muita gente hoje, para que a gente saia daqui e encoraje os outros com as mesmas consolações. Pense numa igreja linda. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu sou um devedor do encorajamento. Eu tenho por obrigação encorajar. Porque na minha vida, desde criança, só o que eu recebi foi encorajamento. Eu não tenho lembrança de trauma, porque eu, graças a Deus, nasci num lar cristão, equilibrado, do meu pai, da minha mãe, eu só recebi encorajamento. Na igreja, com o meu bispo, Dom Paulo Garcia, eu caminho com esse homem há 35 anos, e ele teve que ter muita paciência comigo, porque se eu sou um mala sem alça hoje, há 20 anos atrás eu era um mala muito pior. E dele eu só tive encorajamento. E de alguns anos para cá, me relacionando mais intimamente com Dom Ximenes, só recebo encorajamento de Dom Alexandre. E aí eu vou na casa de Mário e recebo encorajamento. E aí eu sou amigo de Igor e vem encorajamento. Eu sou um devedor porque eu recebo encorajamento. O tempo todo, eu era uma criança de 5 anos de idade na praia de Porto de Galinha, andando pelas areias da praia. E tenho uma lembrança viva, há mais de 35 anos atrás, eu tenho uma lembrança viva de estar tomando banho de mar, fazendo castelo de areia, e uma mulher chamada Stella Cox, que foi uma bênção na Catedral da Trindade, e aqui na Reconciliação também, me pegando pela mão, e desde aquela época profetizando e proclamando palavras na minha vida, e me encorajando, eu com 5 anos de idade. Então, meus amigos, eu tenho o dever e a obrigação de que com as mesmas consolações e com o mesmo encorajamento em que eu fui e sou encorajado até hoje, encorajar vocês e vocês com os outros. É assim que funciona. Eu creio nisso demais. E o que eu vou dizer agora, quem anda comigo sabe, e ele sabe, de um tempo para cá, minha tarefa número 1, e eu passo pelo menos 20 minutos por dia no WhatsApp, encorajando Dom Ximenes. Porque não tem esse homem com 70, com 80, com 90, bispo, patriarca, não tem esse que não precisa de encorajamento, não. E eu disse a ele, se o senhor depender de mim, eu vou passar o resto da sua vida e da minha lhe encorajando todo dia. Porque é disso que eu recebo do Senhor também. É isso que eu estou falando. É um crescendo com o outro, edificando o outro, não competindo com o outro, amando o outro. Coisa mais linda. Eu vou terminar esse sermão, mas antes de terminar, eu disse a vocês que eu quero dar uma noção a vocês do que acontece quando a igreja é desse jeito, encorajadora. O que acontece quando nós decidimos que ao invés de botar alguém para baixo, a gente vai botar para cima. Quando eu estava contando a história de Barnabé, eu disse que ele tinha tido uma treta com Paulo, não foi assim? Eu uso treta porque é a expressão dos meus filhos, então se você é mais velho, talvez você não saiba. É um problema, um imbróglio de Paulo com Barnabé. Barnabé nunca foi citado mais no Novo Testamento, Paulo a gente sabe o que aconteceu. Agora você sabe o que aconteceu com Marcos? O pivô da confusão, o que tinha abandonado a primeira viagem missionária. Alguns anos depois, foi esse cidadão que Barnabé resolveu continuar segurando na mão, que escreveu o evangelho que você conhece pelo evangelho de Marcos. Foi esse cidadão que Barnabé não desistiu dele e colocou ele para cima, que faz o primeiro relato, não é o primeiro cronologicamente aqui na Bíblia, que diga, não é o primeiro da Bíblia, mas é o primeiro cronologicamente, é aquele que primeiro relata, a partir do que ele ouvia de Pedro, a história de Jesus, e que eu e você a gente lê sempre. Se não fosse por Barnabé, quem teria escrito o quarto evangelho? E mais uma informação, o apóstolo Paulo briga com Barnabé, segue com Silas,
deixa Barnabé com João Marcos e passa 10 anos, passa 20 anos, passa o tempo e o apóstolo Paulo agora está velhinho. O apóstolo Paulo está preso em Roma, o apóstolo Paulo já está no final da sua vida e ele tinha um filho espiritual para quem ele escrevia nas intimidades, o nome dele era Timóteo. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo pede algumas coisas pessoais a Timóteo. Timóteo, eu estou aqui, estou precisando que traga livro, que traga pergaminho, que faça isso, que faça aquilo outro. Agora, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Paulo, que disse que não andava com João Marcos, brigou com Barnabé, diz assim, 2 Timóteo 4,11, Timóteo, toma Marcos e traz ele para perto de mim, porque ele é útil para o meu ministério. Oi, não foi tu que dissesse que não fazia viagem com ele mais? Não foi tu que brigasse com Barnabé, que foi quem te deu a mão, que te levou para os apóstolos, que foi te buscar em Tarso para vir para cá? Tu só é o que é hoje por causa de Barnabé. Não foi tu que brigasse com ele por causa de Marcos, e agora tu quer Marcos? Quero, porque ele é útil para o meu ministério. Não fosse por Barnabé com João Marcos, eu não sei se Marcos ia estar disposto a ajudar o apóstolo Paulo na velhice dele. E eu louvo a Deus por pessoas assim. E eu sonho que vocês sejam assim. Porque tem gente que está se perdendo. E nessa pandemia, mais ainda, eu estou com o coração alegre de vir aqui hoje e ver tanta gente de volta aqui na catedral. Da última vez que eu vim aqui, não faz tanto tempo, nem tinha tanta gente. Mas tem muita gente que não vem porque não pode, como é o caso do nosso bispo e outras pessoas. E essas pessoas, muitas, estão se perdendo. E está faltando Barnabé que tome pela mão. E se não pode tomar pela mão porque o médico não deixa, que faça uma ligação. Está precisando de Barnabé que encoraje, que ligue, que mande nem que seja um zap. Está precisando de gente que tome alguém pela mão, que cuide de alguém. Vocês estão entendendo o recado que o Espírito Santo está dando para vocês? Que vocês não acordaram num domingo de manhã chuvoso, que é bom para ficar dormindo na cama, e vieram para cá só para ouvir uma palavra qualquer. Você veio para cá para ser desafiado, para ser desafiada, a ir atrás de alguém, a dar a segunda chance a alguém. A principalmente cuidar de alguém que está rejeitado, cuidar de alguém que não é o mais importante, cuidar de alguém que você sequer talvez lembrasse que estava aqui, mas que o Espírito Santo está lhe lembrando agora e que precisaria estar aqui ou que precisaria estar online. É hora de você pegar esse vídeo e mandar para alguém, é hora de você sair daqui e fazer uma ligação, porque vai chegar o dia em que esse alguém que precisa ser encorajado, que precisa ser animado e que agora precisa ser consolado, esse alguém que é amado por Deus, vai fazer algo como escrever um evangelho, ou vai fazer algo como ser muito útil ao ministério, e vai poder dizer, eu estava perdido, mas apareceu um Barnabé na minha vida. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, há coisas que homem nenhum pode fazer, há coisas que só o Teu Espírito pode promover. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor aqueça o coração de cada irmão e de cada irmã que está aqui na Catedral da Reconciliação, cada irmão que está agora online e que vai ver depois, para que se transforme, porque o culto inteiro hoje, nós Te adoramos dizendo que queríamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. E Te conhecer agora de manhã é muito mais do que saber quem Tu és. Te conhecer agora de manhã é saber o que Tu queres de nós. Quais são os Teus planos para a nossa vida, individualmente, e na nossa família, e no nosso trabalho, e também aqui na nossa igreja. Então transforma a nossa vida, muda o nosso coração, e levanta aqui uma geração de Barnabés, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos. Deus abençoe vocês. Amém.